E aí, tô aqui para fumar um Quiet Nights no Falcon com Chimney Bowl, que é esse bowl mais alto. E como é que foi o carregamento do fornilho aqui? Foi um carregamento bem leve, solto. Realmente tem uma quantidade relevante de tabaco aqui dentro, mas é um carregamento solto. Para que isso aqui exatamente? Para poder formar uma cinza em cima e a gente vai usando depois o temper de forma muito leve. Esse cachimbo tem um fluxo solto e o que eu vou buscar? Eu vou buscar que ele cria fumaça e eu só vou absorver a fumaça. Eu não vou puxar para esquentar. Esse bolo aqui, eles falam que é um bolo incompreendido porque ele realmente esquenta se você não utilizar da cadência certa e da forma correta para puxar. Então vamos picando aqui os vídeos e começando. Vou só dar uma ajeitada aqui, leve, leve, leve. Vou só dar uma pausada aqui, porque a janela está aberta e eu estou secando uns tabacos aqui, estou com medo deles voarem do papel. Então estou bem aqui no princípio do fornilho. E para essa, vamos falar assim, de técnica, um negócio que eu tenho analisado bastante, se a fumaça está saindo aqui, significa que o braseiro está acontecendo. Então, se eu puxar aqui, eu só vou trazer a fumaça. E aí a gente vai buscar uma fumaça mais fria, né? Que é a fumaça forçada que vai gerar uma zona de pressão aqui e fazer o braseiro encandecer. Eu vou ter que ainda fechar mais um pouco a janela aqui, porque senão vai voar. Voltando então, falando um pouquinho aqui da disposição aqui das coisas. Falcon com chimney bowl, isso aqui é um batedorzinho de cinza, se eu precisar. Se eu atingir o meu objetivo, que é vir regulando aqui com temper bem leve, eu acho que eu não vou precisar. Tá aqui o meu Nightcap. Sabe que eu tô falando Quiet Nights desde o começo? É Nightcap, viu? Nightcap. E aqui do lado, o que eu tenho aqui acontecendo? Aqui tem um 10 Russians, aqui tem mais Nightcap que está secando, e ali tem Presbyterian. Então, eu, enquanto faço essa fumada, vou deixando os outros tabacos ali secarem. Para acompanhar aqui, tabaco, chá preto, não vou pingar de leite, Cartwright Suns, e não pode faltar uma aguinha aqui gelada. Então, vamos lá. Essa missão de fumar. Parte do vídeo eu vou até mandar para o chat GPT analisar cadência, essas coisas. Eu tenho usado muito ele como ferramenta para me auxiliar aqui nessa jornada do
no cachimbo. Muito conteúdo eu não achei no YouTube, então eu venho buscando por aqui. A fumaça cheia. Muito gostosa, fumaça seca, característica do Nightcap seco por 2 horas. E uma outra característica do Falcon que ajuda. Eu tenho uns Falcon Wings caseiros, que são aqueles anéis que a gente coloca aqui no Humidom. E os meus caseiros eu uso escovilhão mais felpudo. E eles tendem a segurar muita umidade, o que é muito bom para fumar. Às vezes um tabaco que ainda não está 100% seco, às vezes um negócio com mais topping. E eu tenho também os dry rings originais. E aí, conversando com o chat aqui, meu amigo, meu consultor, ele falou, ó, vai no Falcon Ring original, porque ele vai secar menos, senão o Nightcap, que já é um tabaco que tende a fumar frio, associado com o tempo de secagem e com dry ring de escovilhão felpudo, cara, vai ficar a fumaça muito seca. Então ele me indicou utilizar a mania de apertar o trem. Não é para apertar o trem. Então ele me indicou fumar aqui com um trenzinho, com um dry ring original. Cara, recém-aceso, como eu fiz um carregamento muito leve do fornilho, cara, ele tá tendendo a ter uma fumaça bem cheia. Vamos ver como é que ele vai sustentar isso aqui. Um outro tópico que eu tenho prestado muita atenção é na força das puxadas, tentando puxar mais leve e com uma cadência mais baixa. Eu tenho uma tendência de puxar mais forte, vontade, né, de sentir o sabor intenso, etc. E aparentemente prejudica o sabor e outra coisa que esquenta, né? Esquenta a língua, esquenta o cachimbo, esquenta tudo. Já já a gente volta. Peguei, gravei o vídeo, mandei aqui no chat GPT para ele analisar. E ele fez algumas observações sobre minha fumada, cadência e etc. E me deu a opção de fumar tentando puxar para um lado mais doce do Nightcap ou para um lado mais sombrio. E eu estou testando os dois módulos. Para fumada mais doce, extrair mais o dulçor do Virginia. O que ele me disse? Dá tragadas mais curtas, dá tragadas mais espaçadas, que o dulçor vem. Cara, e é verdade. Estou fazendo aqui. Comecei a gravar o vídeo, já tinha um tempo que eu estava fumando. Vou dar um highlightzinho aqui pra gente ver isso. Uma característica bacana desse fornilho aqui do time. A borda dele é fina. Então, se você acelerar e ele esquentar, cara, você vai sentir aqui na mão na hora. E é legal que ele também resfria rápido. Então, você consegue tecnicamente ir ajustando bastante isso.
sei se existe ou não, mas eu vou girando, arrumando ele aqui com o isqueiro na hora de fazer os highlights, para eu tentar queimar, pelo menos aqui na superfície, de forma mais homogênea. E, cara, tá funcionando, o trem aqui tá acontecendo. Se olhar aqui, ó, a cinza, ela tá bem branca. Na hora que eu tô tocando ele aqui, ó, é só, putz, realmente assim, tocando, zero compactação. Aqui embaixo ele tá solto. Então os canais de ar aqui estão acontecendo. Porque é o que eu tinha dito de deixar a fumaça acontecer no braseiro e a gente só trazer ela aqui por baixo. Então vamos lá fazer mais um highlight. Cara, final do último bloco lá, do último videozinho, só escutei o pessoal chegando aqui, mulher, menino, aí eu dei uma assustada. Então vamos lá, vou dando a comentar aqui da espessura. Por que é bom essa espessura fina? Porque o fornilho esquenta rápido e você consegue ajustar, isso eu tinha dito. E se você sentir que o fornilho está esquentando demais, cara, você dá pausa. E isso é bom, cara, para não queimar a boca. Não sei se outras pessoas acontecem, cara, não sei se minha língua é mais sensível, mas, cara, eu tenho lá os tongue bites lá, os incômodos na língua. Então, na hora que eu tô aqui, que eu empolguei, esquentou, cara, bota aqui na mesinha, larga, espera, dá lá o tempinho e recomeça, né? Mas vamos lá, mexer com o highlight aqui. Tá morno, não tá frio, não tá quente, ele tá morno, porque eu deixei ele apagar meio que de propósito para fazer isso. Eu já tinha ajustado ele aqui com o temper, então não vou mexer de novo. Na minha observação aqui, eu tô achando que essa parte aqui tá escura, então eu vou tentar jogar o fogo aqui. Trocar a mão, acender. Eu coloquei lá onde eu queria. Cara, tá acontecendo, então realmente vem mais doce. Quando eu tava falando que às vezes eu dou uma girada no cachimbo na boca, eu mexo na inclinação dele, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, porque eu acho que eu vou direcionando o braseiro, tentando movimentar ele aqui dentro. O que acontece? Aí às vezes vem pra cá. Aí, a fumaça até deu uma engrossadinha. Falando um pouco do blend, tem 200 pessoas que falam muito bem disso. Fábio Marchione, do Golden Puff, fala muito bem, diz que é muito bem. Cara, o blend é bala. Quem fala que é bala, cara, blend complexo, é um blend profundo. Você vai pegando aí um pouco de intimidade com os tipos de tabaco. Cara, você vê que ele tem sim muita lataquia. Os orientais, eles são presentes. Ele tem, cara, realmente esse cheiro, esse aroma de incenso. O Virginia, eu penso que ele tá aí para dar um pouco de dulçor, um pouco de suporte também, né? E o Perique, cara, o Perique para mim ele ainda não consigo identificar ele claramente. Às vezes eu percebo uma picância. E aí eu penso, cara, será que eu tô sentindo picância ou será que minha língua que tá queimando, tá ardendo? Por conta de temperatura. Apagou, precisar de um highlightzinho. Mas então, cara, isso acontece de ter essa dúvida, eu tô com essa dúvida. E aí, o que será que é? Tem que ir fumando mais, né, pra gente ir desvendando, tirando esse véu do blend. Tinha falado que eu tava com um chá preto, só preto.
Cara, botei um pouquinho de leite aqui. Eu esqueci o saquinho dentro, ele ficou muito amargo. Botei um pouco de leite para equilibrar, que é de fato o jeito que eu mais gosto. Até ele frito tá gostoso. Eu acho que combina demais o chá preto com, com cachimbo em geral, né, com tabacos em geral, mas especialmente com esse nightcap aqui, que é um negócio inglês, né, é um blend que era da Dunhill, depois passou para Peterson, que é irlandesa, né, mas tá lá, que negócio de Grã-Bretanha, cara, tem tudo a ver. Combina demais, casa demais. Isso aí. O próximo bloquinho aqui, microbloco, eu vou comentar um negócio que eu estou fazendo aqui e ver se a que vai prestar. Ó, eu acho que eu estou aqui na metade, mais ou menos, um pouco antes da metade. E o que eu percebi? Passei o escovilhão para poder tirar a umidade, estava sentindo um pouco de umidade e vamos desmontar aqui e entender como é que está o anel. O anel não me parece estar 100% saturado, mas ó, ele tem um óleo aqui que vem descendo do tabaco aqui no orifício do bolo aqui. Então vou tirar ele, vou aproveitar aqui, pegar um papel toalha, dar uma passada. Você vê, ele tem um pouquinho de umidade. Aproveitar que eu já estou aqui, esse escovilhão eu já vim usando ele. Problema nenhum, passar ele aqui de novo. Chegou aqui na pontinha, dá uma girada. Tem uma umidade. Vamos aqui do outro lado. O outro lado é mais grosso, mais complicado de entrar, mas vai. Vem aqui também, dá uma girada. Dá uma inspecionada aqui para ver se não ficou nenhum felpinho. Ele tá aqui, ele tá encharcadinho. Tá encharcadinho. Provavelmente não vou reaproveitar isso aqui. E aí, para não gastar dos originais, vou pegar aqui um caseirinho aqui pra gente ir fazendo. Encaixei, encaixa beleza, ele ficou com uma beirinha aqui solta, mas problema nenhum também. Não vai ter absorção de umidade por aqui, mas vamos lá. Vamos remontar ele. Isso é muito legal desse cachimbo, cara. Esse fato de você poder intervir tão diretamente no meio da fumada para fazer essas correções, esses ajustes, é legal demais. E falando aqui do chimney aqui, cara, ele é bonito, viu? Ele é muito bonito. Achei ele assim, cara, 10. Parece que tem um detalhezinho aqui, ó. Provavelmente na fabricação os caras deram uma preenchida, mas problema não. É muito legal. Então vou dar aqui um highlight. Massa cheia. E o negócio aqui que eu já percebi de cá, cara, ele recompensa muito. Tirou completamente a umidade aqui que eu tava sentindo. Já apagou? Vamos então vir aqui com um temper leve, leve, leve. A ideia não é amassar, é só levar a cinza um pouquinho mais para baixo, para ele não compactar os canais aqui da fumaça. Vamos de novo.
Pegou bem. Pegou legal. Massa bem cheia. Mas ó, esquentou, viu? Segurando ele aqui mais forte para ver. Dá uma seguradinha na língua, nada ainda. Aí tá acontecendo essa situação do dulçor. Tá vindo um pouco, viu? Tá vindo um pouco assim, tá acontecendo bem. Fala um pouco aqui de chá de EPT e cachimbo. Tem tudo a ver. Criei lá uma abazinha para começar um assunto, cara, já tem meses que eu venho conversando, meu chá de EPT grátis, venho conversando e falando dos cachimbos que eu tenho, dos tabacos que eu tenho, os tabacos que eu tenho curiosidade. Pagou aqui. E o chá de EPT, cara, tem muita informação boa. Ele é muito técnico. Então, dá para aprender muito. Tem muito assunto que eu vejo pouca coisa sobre, tipo, cara, o tanto que muda o tabaco de acordo com a umidade. Cara, para mim muda demais, muda demais. Às vezes a galera abre a lata e fuma direto. Eu mesmo fiz isso, tem até um videozinho do... Qual que é o nome? From Beyond 2025. Eu achei que tava seco, fui fumar, até comentei, cara, tá úmido, ele tem uma umidade grande ali dentro. E é um assunto que o chat GPT trouxe, eu levei pro chat, vim discutindo com ele, cara. E eu fiz o teste com o Presbyterian, fumando ele mais úmido, 1 hora, 2 horas de secagem, 4 horas de secagem. Cara, descobri que 4 horas é o ponto no Presbyterian para mim. E eu tô aqui, nesse momento, fumando o Nightcap com 2 horas de secagem. Cara, e parece que eu cheguei num ponto muito bom nele. E não vou deixar secar mais para poder ver o que acontece. Eu tenho outro tabaco, Fayum também. Cara, o Fayum, ó, pelo menos 1h30 de secagem para ele ficar bom. Cara, ele muda demais, demais na fumada. Outra coisa também é o tipo do cachimbo. Cachimbo, putz, cara, o chat GPT mostrou que não é só estética, cara. O formato do cachimbo muda demais. Eu achava que era, sei lá, os Briar fumavam todos mais ou menos iguais, o Falcon fumava diferente, os Colbs fumavam diferente, e pra mim tava meio que essas 3 categorias. Olha o nego limitando a motoca ali. Mas voltando aqui, cara, o formato, Dublin, etc, cara, muda muito. Muito interessante isso aí. Então, conversem com o chat, vai trazer muita informação. Então, meio que concluindo o vídeo. Atingi o meu objetivo com o time? Atingi. Fumada controlada, uma fumada seca. Quando eu digo controlada, fumada que não me incomodou na língua. Fiz os ajustes que eu gostaria durante a fumada. O chá de EPT me ajudou demais. As impressões gerais do tabaco são as melhores possíveis. A lata que eu tenho, eu passei aqui para esse frasco com tampa. E, pô, gostei demais. Tanto que tem um brother organizando para trazer de fora, até pedir uma latinha. O que eu vou fazer com essa latinha? Guardar. Deixar ela guardadinha aí e ver de qualquer desse lance que o pessoal fala de guardar o tabaco, envelhecer o tabaco.
Tem um cara que eu vejo os vídeos dele, chama Pipe Currency, gringozão. Cara, e ele tá fumando tabaco de 10 anos de idade. Fala que é bem melhor, tal, que tem nuances. Pô, nuances que eu não vou perceber se eu não guardar um com questão de tempo, né? Então, ver se eu compro essa latinha agora, depois outra latinha. Na gringa, pô, relativamente barato, né? Sei lá, $15, $18, $20. No Brasil nem acha, se achar 250 pila. Então, devagarzinho montando essa tabacoteca. Mas, voltando aqui pro foco, que é o Nightcap, cara, tabacão. E dentro desse universo, esse tabaco Nightcap, cara, tem as ramificações. Fumar mais rápido, fumar mais devagar, fumar no cachinho diferente. Mais doce, menos doce. Mais lataquia, menos lataquia. É 10. Obrigado aí também pro Marlon, que me ajudou demais, né, nessa parte da técnica, ajudou a escolher os tabacos. Obrigado demais, Rodolfo, aí, que tem sido outro brother nota 10. A gente tem trocado uns tabacos também. Obrigado, ChatGPT, que vai provavelmente analisar o vídeo. Faça essa experiência. Grava sua fumada, 2, 5 minutinhos, manda no ChatGPT, principalmente se você tiver com algum incômodo, cara, que ele vai, você fala o incômodo, manda o vídeo, cara, que ele vai te ajustar. E se você tiver aí a paciência para poder seguir as orientações, cara, vai chegar lá nesse sweet spot. Valeu!